Começa agora, na UEM FM, Conecte Inova, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Aqui você recebe informações para combinar empreendedorismo e inovação e obter resultados incríveis. O projeto conta com a participação de acadêmicos, pesquisadores, empresários e convidados. O Conecte Inova é coordenado pela professora doutora Keila de Souza Silva, do Centro de Tecnologia da UEM. No ar, Conecte Inova. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com Conecte Inova, conectando inovação e empreendedorismo a você. E hoje nós temos como convidada especial Mariana Solete Beckhauser. Ela que é coordenadora da governança Inova Metal de Maringá, participa de várias governanças de inovação, dentre elas a governança do agronegócio aqui de Maringá. Também participa aí do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e também participa da plenária do CODEM. Meu Deus do céu, vou ficar o dia inteiro aqui falando que essa mulher é importante aqui para o ecossistema de Maringá. Mariana, muito obrigada por ter vindo, aceitado o convite para falar um pouquinho sobre inovação e empreendedorismo na prática, porque, ouvintes, eu só esqueci de mencionar uma coisa super importante. Ela é a CEO da Beckhauser. Oi, Keila, eu que agradeço o convite. Eu ia complementar já, senão eu perco meu chapéu lá na Beckhauser. Obrigada pelo convite, fico super feliz de estar aqui contigo. Tantas funções, né, Mariana? E não deixando aqui, claro que ela é super importante porque é uma empresa já consolidada há muitos anos no mercado, né, Mariana? E que está na pauta de inovação, tanto discutindo quanto colocando em prática no seu dia a dia. Mariana, explica para os nossos ouvintes o que é a Beckhauser, o que ela entrega para o mercado, o que ela vende? Vou tentar dar um resumo. Beckhauser é uma indústria de equipamentos para pecuária. A gente fabrica equipamentos para manejo de gado. E a gente diz que está no gargalo da linha de produção da fazenda, é onde o homem e o boi estão mais próximos, né? São os equipamentos de contenção. Todo manejo que vai se fazer com o animal, seja sanitário, seja um manejo de genética, a gente tem que conter o animal. Então, ao invés de ter um laço para derrubar, que é aquela imagem antiga, né, dos peões que derrubam o boi no laço, a gente fabrica o equipamento de contenção. É uma empresa familiar que começou lá em 1970 com os meus avós. Eu brinco que eu sou uma segunda, terceira geração, porque a empresa passou por uma ruptura na história, né? O negócio, meus avós se separaram, minha avó ficou com o negócio, depois o negócio quebrou e meu pai retomou na década de 80. Então, assim, a gente quase um contínuo, a gente reconhece o legado do começo em 70, mas segue até hoje. E aí a história vem muito do DNA já do meu avô, essa coisa da criação de alternativas, de pensar em alguma coisa diferente, mas o meu pai trouxe isso com muita força e aí isso se tornou um marco da Beckhauser no mercado, no segmento pecuário. Então, principalmente na década de 90, década de 80 foi muito de estruturação de linha de produção, que também era um olhar de inovação para dentro da indústria, né, de processos, mas a gente se estabeleceu com muita força no mercado na década de 90, quando a gente trouxe um olhar muito disruptivo para os equipamentos, desde o tipo de material utilizado. Então, os equipamentos são chamados de brete ou tronco de contenção, depende da região, e originalmente feitos em madeira. E nós somos a primeira indústria do segmento que deixou de usar completamente a madeira. É uma jornada que começa lá em 96, com o primeiro equipamento em aço do mercado, e veio se desdobrando. A gente entrou com aço, depois mais para frente com polímero. Até 2016 a gente aboliu 100% a madeira na nossa linha de produção e vem ditando tendências no segmento. Inclusive, né, os fabricantes do setor vêm percorrendo esse mesmo caminho. Então, a gente se orgulha bastante dessa trajetória. A gente trouxe automação, enfim, outras inovações que foram posicionando a marca no segmento. Mariana, 3 gerações. Quantos anos mesmo tem a Beckhauser? 53. 53 anos, Mariana. Ô Mariana, quando a Beckhauser surgiu até agora, aliás, conta um pouquinho para quem está ouvindo, a Beckhauser já surgiu uma potência ou teve suas quedas aí, suas mudanças que transformaram no que ela é hoje? Já surgiu, sempre foi glórias, Mariana? Não, a Beckhauser nasceu como uma marcenaria, fabricava coxo, carroça, armário de cozinha,
várias coisas. 1970 é a data da fabricação do primeiro tronco de contenção bovino pela Beckhauser. Já existia no mercado esse tipo de equipamento e a gente fabricou primeiro em 70. Mas de lá para cá teve muitos altos e baixos, né? Acho que mais importante, talvez esse que eu contei, da separação dos meus avós em 76, e aí a minha avó tocou o negócio mais 2 anos e não conseguiu seguir, 78. Ela deixou o negócio, e aí meu pai tinha 23 anos na época e decidiu, o que sabia fazer era trabalhar. Então, ele, o meu tio, né, que era o irmão próximo de idade, assim, mais próximo dele, que trabalhava junto, minha mãe, foi no mesmo ano que eles se casaram, e o Celso, que depois se tornou sócio, que era funcionário, depois se tornou sócio, eles decidiram trabalhar para conseguir pagar as dívidas, e aí eles recomeçaram em 1980. Então, assim, teve, como toda empresa tem, né, suas dificuldades, tem muita história, muita água rolada debaixo da ponte. Eu digo que eu peguei já uma maré muito boa, né, porque eu peguei uma marca já estabelecida, os produtos já são reconhecidos no mercado, mas a gente sempre tem que se renovar, né, a pauta é inovação aqui, então assim, a gente sempre tem que se reinventar, porque o mercado não para, a genética bovina evoluiu muito, então os equipamentos também precisam evoluir, né? A gente tem entrada em novos mercados, né? A gente experimentou coisas que não deram certo, a gente experimentou coisas que deram muito certo e que puxam o setor também nesse caminho, mas tem muita jornada aí. E acho que um outro grande marco que a gente teve, agora já de ser muito bem sucedido, fora a questão dos produtos, é que a gente fez uma mudança de planta fabril. Nós somos de Paranavaí, originalmente, e a gente se mudou aqui para Maringá em 2020. E aí foi toda uma jornada de preparação de mudança com o time. A gente trouxe uma boa parte da equipe conosco, algumas pessoas se mudaram, tem gente que vai e volta todos os dias, ainda até hoje, né, entre aí Paranavaí e Maringá. Tem bastante história rolada. Ô Mariana, conta pra nós aí algumas pessoas que estão ouvindo, que tem empresa ou que conhecem alguém que tem empresa. A sua experiência, né, o modelo da Beckhauser é inspirador, porque é uma empresa já consolidada há 50 anos e falando de inovação, né? Inovação é algo tão disruptivo, pode dar certo como pode dar errado, pode escalar como pode fracassar, mas quando escala dá muitos resultados. E mesmo assim, se tiver aquele medo de fracassar, acaba ficando para trás, né? Então, conta para nós essa visão de uma empresa consolidada, uma empresa que trata, né, de equipamentos para uma área também, né, bastante conservadora, que é a área, né, ali às vezes do agronegócio, que tem algum produtor que está pensando, mas o que é isso aí? Qual que é esse equipamento? O que vai acontecer? Como que é para a Beckhauser estar toda hora procurando essa inovação? E se vale a pena, o que você diria para essas empresas que estão consolidadas também a respeito da inovação? Bom, é até difícil para mim, porque eu fui forjada dentro dessa visão. Eu convivi com isso desde criança. Imagina, o meu parque de diversão era ir para a feira agropecuária brincar nos equipamentos. Então, a gente conviveu muito com isso. E eu acho que tem muito do DNA. Eu não sei se lá atrás se falava disso, que, né, a empresa que não inovar, ela está fadada a não permanecer no mercado. Hoje se fala muito isso, eu não sei desde quando vem, mas eu sei que a gente tem isso no DNA. A primeira inovação que a gente considera da empresa é de 1972. Meu avô começou a fabricar em 1970 os equipamentos. Em 72 apareceu um senhor pecuarista aqui do interior de São Paulo, de Presidente Prudente, que fazia inseminação artificial em gado já naquela época. Imagina os visionários, né? E esse cara veio porque ele tinha uma dificuldade com segurança. Aí meu avô desenvolveu o que ele chamou de portão de inseminação, que é uma proteção anti-coices, que depois passou a todos os equipamentos do mercado hoje tem proteção contra coices. Na geração seguinte, que é a geração do meu pai, que é o que permeia muito o nosso DNA hoje, tem muito forte o componente da inquietude, assim. A gente tem uma frase que define os valores, o que é inovação para Beckhauser, a gente diz que é a vontade de fazer melhor em tudo sempre. Se eu estou vendo alguma coisa que pode ser melhorada, então por que não a gente experimentar melhorar? Lógico que a gente tem erros e tem acertos, mas se a gente não ousar, a gente não vai descobrir. E meu pai tem muito esse desprendimento, porque tem que ter, né? O empresário tem que ter essa visão, porque é o seu capital que você está arriscando, né? E tem um monte de gente que depende desse negócio. Então, você tem que saber a dose de planejamento
por exemplo, com a mudança de 2020, eu falo que a gente aprendeu muito isso, porque a gente fez um planejamento estratégico longo prazo, a gente falou numa mudança de fábrica para dobrar a produção em 5 anos, e aí nós mudamos em janeiro de 2020, março, pandemia. Volta, gestores, senta todo mundo, vamos refazer o orçamento, porque vai apertar. E ao contrário, no agro, né, produtor de alimentos, atividade mais segura, veio investimento para dentro do agro, o setor foi mais demandado e a gente teve um boom de demanda, assim, no mês de maio foi um triplo de demanda média mensal. Nós dobramos a produção do que a gente tinha da fábrica de Paranavaí em novembro do primeiro ano de operação. Assim, a gente começou a rodar mesmo em fevereiro, então foi um tranco de crescimento muito rápido, mas era impossível a gente se planejar para isso nessa velocidade. Mas se a gente não tivesse feito um planejamento bem estruturado de mudança, a gente não teria dado conta de atender essa demanda. Então, acho que é achar esse equilíbrio entre a visão, e visão tem muito de feeling também, né? De enxergar atrás dos montes, mas também tem muito de ciência, de estar antenado no que o mercado está falando, nas tendências, no que a academia está estudando. As duas coisas que para mim são mais marcantes dessa história que meu pai direcionou à frente do negócio, uma é a mudança do conceito de contenção, a outra é a mudança do material. É muito um setor tradicional, como você falou, sair da madeira. Imagina, quando começou a fabricar, o que a gente ouvia era, mas esse ferro não vai aguentar, vai entortar, vai enferrujar, não vai aguentar meu boi. Então, isso é uma construção de mercado que demanda muita coragem. O primeiro equipamento em aço, ele levou anos para se firmar mesmo com volume de vendas. Mas uns 2, 3 anos depois, já estava todo mundo fabricando também. A gente continuava com a linha de madeira em paralelo, e aí foi aos poucos, bom, deu certo aqui, foi pondo mais aço na estrutura, foi trazendo polímero, a gente fez uma mudança gradativa. Então, tem o sentir o mercado, mas tem o acreditar na sua visão, no seu feeling também, e encontrar esse equilíbrio, né, de planejar, mas também arriscar. Mariana, o que você diria para um jovem que está pensando em empreender, né? Está pensando em abrir o seu negócio, seja da forma tradicional ou um negócio na tecnologia. O que você diria para ele? Você que já cresceu no negócio, cresceu na empresa, então está no DNA. Ser empreendedor, o que você diria para esse que está começando, que vai começar todos os desafios pela frente, que nós sabemos que tem muitos desafios, mas que podemos chegar aí a uma jornada muito gratificante. O que você diria para ele? Acredite e insista, porque em vários momentos tem dificuldades, tem vários dias que a gente sente e fala, isso, né, ou não vai dar certo, não está dando certo. Você fala, ainda hoje? Sempre tem, a gente sempre tem que fazer coisas novas. Mas imagina, nós mudamos uma fábrica de cidade, a gente mudou processos importantes dentro da fábrica e teve coisa que funcionou muito bem. No macro, como eu te falei, nós dobramos uma produção em menos de 1 a 9 meses de fábrica. Mas a gente teve várias dificuldades no caminho, teve coisas que não deram certo, né? E aí isso reflete, a gente teve que dilatar prazo de entrega para atender os clientes, tem uma série de dificuldades no caminho. A gente precisa acreditar no que a gente está olhando lá na frente, assim, acreditar, manter os olhos no horizonte, lembrar disso. Se a gente se afundar só no dia a dia, no operacional agora, a gente não consegue ir adiante, e acreditar na potência de quem está junto, né, das pessoas que ajudam a construir um negócio. A gente trabalha muito integrado com a equipe, e isso facilita a jornada também, alivia um tanto a carga quando a gente divide, né, as ideias, divide o peso, divide também as realizações com o time. Muito bom conversar com você aqui, Mariana, e ter esse exemplo magnífico de uma empresa que passa por gerações e que pensa em inovação, porque às vezes as pessoas pensam que empresa que pensa em inovar é empresas novas, né? Empresas que também são consolidadas no mercado, tem todo um potencial para inovar e para se estabelecer, se sustentar e alcançar mais mercado. Muito obrigada, Mariana, pela visita, pela conversa, pelo bate-papo. Uma delícia estar aqui com você hoje à tarde. Obrigada, Keila, eu que agradeço. Um prazer conversar contigo. Pessoal, muito obrigada pela audiência aqui com Conect Nova. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa inédito, mais um convidado especial e um assunto super interessante para vocês. Você ouviu na UEM-FM Conect Inova, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Aqui você recebe informações para combinar empreendedorismo e inovação e obter resultados incríveis.
O projeto conta com a participação de acadêmicos, pesquisadores, empresários e convidados. O Conect Inova é coordenado pela professora doutora Keila de Souza Silva, do Centro de Tecnologia da UEM. Fale conosco pelo e-mail conectinova@uem.br. Siga-nos no Instagram, @ConectInova. Conect Inova. Apoio Rádio UEM FM. Em sintonia com a comunidade.